Meus amigos, vamos acompanhar aí a militância da Globo aí tentando passar o pano para o que o Lula está falando, falou sobre que a operação no Rio de Janeiro foi uma matança, e eles estão aí desesperados, tentando aí passar o pano. Esse é um pensamento da esquerda antiga, que não é necessariamente, que é isso, que é aquilo. Vocês vão ver o desespero, eles vão ver o Joel jogando aí algumas verdades aí na cara deles, e eles com a cara ali de bunda. Vocês vão ver isso, tudo isso nesse vídeo, galera. Eu queria fazer um pedido para vocês. Deixe aqui seu comentário nesse vídeo, deixe seu like, e se você está assistindo e não for inscrito, já se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos. Esse vídeo, você deixando seu like, deixando seu comentário e se inscrevendo, esse vídeo vai alcançar mais e mais pessoas de direita. Beleza? Vamos acompanhar a militância aí desesperada. A sua coluna no Jornal o Globo, até de ontem, mas conversa com tudo que a gente está falando. Quando você fala, combater tudo igual, não dá. E a gente vai vendo falas também que vão parecendo muito iguais às que a gente está acostumado. Saída até agora ninguém apontou uma efetiva. Boa tarde a todos. Nós perdemos muito tempo no país, né? Esse assunto está em pauta há 20 anos, 30 anos. E nunca teve um governo que tivesse coragem de meter a mão na massa, por medo de ser prejudicado por um eventual fracasso, ou pela dificuldade de combater, né, o crime organizado. E aí o crime foi se organizando mais, enquanto a gente estava com receio contra governos de diferentes facções políticas e tal, estava com receio, os bandidos estavam se organizando. Enquanto havia uma preocupação de proteger as comunidades, as favelas, você também ia fazer o contrário. Transformava as favelas, as comunidades, em bunkers do banditismo. Essa coisa que a gente viu agora, que 50 bandidos eram de outros estados, por causa disso. Estava proibido fazer ação nas favelas, os caras vinham para cá e vinham serem treinados. A gente já viu várias vezes filmes, eles treinando ações militares de ataque nos morros cariocas. Então, nós perdemos muito tempo. E não se resolve isso matando 120 pessoas num dia. Se resolve isso fazendo esse outro lado, que está sendo bem explorado já há algum tempo. Asfixiando a economia, vendo quem financia, chegando... se não chegar, não resolve. E quem lá no alto da pirâmide vive disso e incentiva isso por questões financeiras, né? Ganhar dinheiro com isso. Não, é assim, vamos levar muito tempo até retomar os territórios. Agora, tem que ser um trabalho desse. O combate direto tem que ser a última coisa a fazer. Porque combate direto hoje, na verdade, os bandidos estão até mais armados do que a polícia. E aí tem que reforçar as polícias, reforçar o treinamento das polícias, o exército tem que participar de alguma maneira. Então é isso, mas é um longo caminho e que não pode ser interrompido, porque esse caminho já foi percorrido em alguns momentos, né? As UPPs, por exemplo, pareciam um caminho para uma ssolução de uma questão de território. Acabou por causa da corrupção do governador. Então, toda vez que você tem um combate e o lado do Estado está corrompido, está benevolente por questões políticas, então a coisa não dá certo. Então, vamos ver se a gente prossegue nesse caminho, que eu acho que é o único caminho. De maneira efetiva, né, Merval? Porque a gente não pode ter esse oportunismo, né? Isso ser discutido agora. Daqui a pouco a gente vai falar da questão da tipificação do terrorismo, aí você aproveita esse embalo, faz alguma coisa que não dá certo e depois esquece. Então, claro, assim... e essa discussão do terrorismo, a gente vai falar mais adiante, é fundamental, porque aproveitar esses casos para se tirar proveito político é o que pior pode acontecer. Deixa eu ir lá para o Valdo, porque o Valdo também está de olho no Palácio do Planalto. O Baldo já trouxe um pouco para a gente sobre essa visão do que repercute, como repercute a fala do presidente Lula, mas é claro, uma fala também feita porque o presidente tem sido abastecido, como naturalmente, normalmente, mas ainda mais em momentos de crise como esse, né, sobre a opinião das redes sociais, aquelas pesquisas internas que o próprio Palácio do Planalto vai fazendo, e como diz o outro, o presidente sentiu que havia ali algum grau de descolar a popularidade dele que vinha se estabilizando, né, Valdo? Exatamente, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo de volta, Merval.
Thomas, Lins, Dapi, Joel, assinantes, uma quarta-feira iluminada para todos nós. Olha, tanto a fala do presidente Lula de ontem, né? Quando ele acaba passando aquela imagem antiga da esquerda de que a polícia provocou uma matança, né? Ele fala, a justiça só deu ordem para cumprir mandados de prisão, não deu ordens para uma matança. Sugere que a polícia foi lá e fez uma matança. Ele precisava primeiro ter o cuidado de que as investigações sejam concluídas para checar se houve execução, se houve ali mortes que podiam ser evitadas. Por enquanto não temos nada disso. Então, tanto a fala do Lula saiu fora do script, que logo depois que ele deu essas declarações, na verdade quando essas declarações vieram a público, né, divulgadas pelas agências internacionais, Lula deu uma entrevista para correspondentes estrangeiros ontem, logo depois eles publicaram, o Palácio Planalto publicou no perfil de Lula, no X, na rede X ali, uma mensagem falando sobre todas as iniciativas que o governo tem feito para combater o crime organizado, que avalia que é preciso atingir a espinha dorsal do crime, tem que agir com inteligência, mas nenhuma referência ao que ele havia dito mais cedo, né? O conselho que ele vinha recebendo era o seguinte, olha, sem declaração polêmica a respeito desse assunto. Por quê? Porque o Planalto faz aqueles tracking, né? Pesquisa por telefone ali com brasileiros. E o último tracking dessa semana mostrou que a aprovação e também a variação do governo Lula caiu. Não caiu muito, mas caiu ali 2 pontos em algum quesito, 3 pontos em outro. E isso, segundo a própria análise feita pelo Palácio Planalto, devolveu a aprovação do governo para aqueles patamares de agosto. Ele perdeu ali o que ele vinha ganhando. E atribui isso às declarações polêmicas do presidente Lula em relação à operação do Rio e à operação em si, como ela foi explorada pela oposição. Ontem, Sóstenes Cavalcante, Ciro Nogueira, Nicolas Ferreira, para ficar nesses 3 que têm grande repercussão, sem falar outros, todos estavam explorando essa frase do presidente Lula, dizendo que ele estava mostrando de que lado ele realmente estava, de que ele estaria do lado dos traficantes e não dos policiais. Pegou muito mal, inclusive azedou completamente o clima dentro do Congresso, porque os governistas conseguiram uma vitória apertada na CPI do crime organizado, 6-5, elegeram o Fabiano Contarato como presidente, e logo depois, Marcelo, eu conversava ali, estava ali com os senadores, quando eles assistiram às imagens do presidente falando o que ele falou, isso deu ruim. Atrapalhou, a gente não deu nem tempo para a gente comemorar direito a nossa vitória na CPI do crime organizado, e a fala do presidente acaba atropelando, e eles lembrando que na CPI eles tiveram cuidado de destacar os policiais, falar que teve um momento de um minuto de silêncio em homenagem aos 4 policiais mortos, e o Lula foi na direção oposta, Marcelo. Bom, enquanto o presidente Lula, né, mudava esse discurso, o governador do Rio de Janeiro parece que dobrou a aposta. A gente vai dar uma olhada aqui na coluna do Lauro Jardim do Jornal o Globo, em que ele diz que o governador do Rio de Janeiro já prepara pelo menos mais 10 operações contra o crime organizado. E o Lauro Jardim conta aqui, então, primeiro ele conta da operação, ele fala que, aspas, né, temos mais 10 operações agendadas. E aí seriam operações já com autorização da Justiça para serem iniciadas, não serão ocupações nas favelas, entre parênteses, não acredito em ocupação, mas ações que podem guardar semelhança com a da semana passada, diz ali o governador, e aí embaixo ele vai dizendo que essas operações devem ser em áreas, né, como Jacarepaguá e também em regiões onde o Rio de Janeiro tem uma grande presença dessas facções criminosas, que serão ali justamente para tentar retomar, tirar barricadas, né, fazer com que esse acesso dos policiais fique cada vez mais perto. Então seria o governador do Rio de Janeiro já informando ali que tem mais pelo menos 10 operações, e fala muito parecido com a que aconteceu na semana passada, programadas e com uma semelhança do que a gente viu na semana passada. O Lauro não tem nada a ver com isso. Agora o governador anunciar que já tem 10 operações, que vai fazer não sei quem, Jacarepaguá vai fazer não sei quem. Realmente, e dizer que é alguma coisa parecida com o que aconteceu, quer dizer, está querendo aumentar o número de mortos. Tá ali, ó, na região de Jacarepaguá, na zona oeste da capital, outra ação dessa vez, retomada de territórios. E quando você dá uma baixadinha, diz assim, né, na zona sudeste da capital e na Baixada Fluminense, para retirar de centenas de barricadas das facções criminosas. O suposto sucesso subiu a cabeça do nosso governador, né? Porque você tem que fazer isso com inteligência, com sigilo, né, para que não se vaze, uma preocupação, você avisar. Dando coletiva ou informação, eu vou aí, ó, quinta-feira eu tô aí. Mesmo que seja em off, né? Diga, Lins.
Não, e é interessante o timing dessa declaração feita ao governador, quer dizer que o Lauro Jardim pegou e está repercutindo, porque vem depois de mais um revés que o governador sofreu no âmbito da justiça, né? A questão do julgamento do processo. Mas ele adiou. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu sei. Estou falando só que o timing é interessante. E me chama a atenção também nessa declaração ele dizer que não acredita em ocupação. Então, qualquer carioca que vá hoje visitar os complexos da Penha ou do Alemão, uma semana depois do acontecido, vai ver que a situação não mudou muito não. O Comando Vermelho trocou ali os seus prepostos, continua dominando o território, a autoridade do Estado não está presente ali e, no entanto, o governador insiste que não. Outra coisa que chama atenção é que se ele fala que tem mais 10 operações planejadas, então pode significar que há um planejamento, então, no governo do Estado para a segurança pública. E isso acontece agora, 5 meses de acabar o governo dele, ou seja, mais próximo do próximo ciclo eleitoral. Por que não apresentar esse planejamento para a segurança pública logo no começo do governo, quando estava chegando para dizer nosso trabalho é esse, nosso objetivo é desmantelar não apenas as quadrilhas do tráfico, mas também as milícias que dominam território no Rio de Janeiro. É um jeito curioso de se fazer esse enfrentamento. Eu acharia importante que, por mais que o presidente Lula, e aí eu concordo com avaliações, possa ter errado no uso de uma ou de outra palavra, eu acho que é necessário uma operação desse porte, que eu sempre gosto de lembrar, foi a mais letal operação policial da história do Brasil. E isso não é uma condenação a priori nem nada. É só para dizer que ela foi a mais letal do que o Carandiru, mais letal do que qualquer outra coisa do Rio de Janeiro. É normal que a sociedade mereça informações sobre como se deram esses confrontos, em que momento aqueles suspeitos foram mortos, né? Havia necessidade do uso dessa força toda. Por quê? Só para seguir adiante, para ver, esse é o método que é mais eficiente. O Merval falava, os traficantes, é sabido, têm um poderio de guerra em mãos, muitos fuzis e tudo mais. Mesmo assim, morreram 117 suspeitos e 4 policiais. Há de se lamentar todas as mortes, a dos policiais que estavam lá cumprindo o seu dever, trabalhando, a dos suspeitos que poderiam ter sido presos, dar mais informações sobre a história da quadrilha e tudo mais, mas é claro que na hora de um confronto é difícil às vezes isso acontecer, mas enfim, o que eu estou dizendo é que é necessário você ter as informações de tudo para chegar-se a uma conclusão. E a derrota ou a vitória, o sucesso ou o insucesso dessa operação não se lê, a meu ver, no número de mortes, e sim no que acontece depois. Depois do acontecido, o Rio de Janeiro hoje está mais seguro, essas populações estão mais seguras, o reconhecimento da população em pesquisa de opinião, respaldando essa operação, significa que este é o jeito de agir daqui para frente, que lembra muito um jeito que a gente vê há décadas com o hiato da UPP. A UPP foi diferente. A UPP realmente foi um momento em que o Rio de Janeiro vislumbrou uma outra possibilidade. A falta de continuação da UPP mostrou que, na verdade, o que continua sendo a estratégia a que se recorre mais é essa do enfrentamento, eventualmente com mortes, eventualmente com muitas mortes. Isso muda a realidade da segurança pública do Rio de Janeiro? Ô, Joel, a gente sabe que, né, a informação é do Lauro Jardim, mas a gente está discutindo aqui se essa segurança na popularidade, de acordo com as pesquisas de apoio à operação que o governador tem, pode colocá-lo nesse papel de você anunciar, né? O crime organizado no Rio de Janeiro existe há décadas, altamente ali entranhado, inclusive com milícia. Quando a gente olha para aquela região onde ele fala que vai fazer também essas operações, aí você pega quase um megafone e vem dizer, atenção, tem 10 operações, hein? Já estão até autorizadas pela justiça, a gente vai chegar. E aí os bandidos e os milicianos fazem o quê? Boa pergunta, Cosme. Boa tarde para você, boa tarde, colegas, boa tarde, assinantes. Esse é um recado dado, inclusive, para as facções do crime organizado, né? Agora elas se comportam de acordo, não sei se isso vai levá-las a uma retração aí, para não ter esse enfrentamento tão letal como foi para o Comando Vermelho, essa mega operação que a gente viu na semana passada. Como elas vão reagir? Será que era a melhor estratégia mesmo para o governo do Rio já divulgar que vai ter as operações, onde vão ser? Isso o tempo dirá em breve. Mas me parece bastante claro que, olha, nessas últimas semanas, o Brasil acordou para o combate ao crime organizado, né? Eu botaria o começo disso na Carbono Oculto, aqui de São Paulo, inclusive, como um divisor de águas, mas depois a mega operação no Rio também, e que tem mostrado, e depois agora na Bahia e no Piauí, e tem mostrado como o combate ao crime organizado, do ponto de vista da ação, ele vai ter que ter, inevitavelmente, essas duas frentes, né? A frente mais financeira, preocupada em asfixiar o financiamento das atividades econômicas do crime organizado, mas vai ter, especialmente em contextos como o do Rio de Janeiro, em que a gente vê o domínio territorial, com a formação de territórios que estão fora da soberania nacional, já com barricada separando eles, vai ter que ter o confronto armado também, o confronto violento. É inescapável, é incontornável essa necessidade ali, terá que acontecer sempre com o necessário escrutínio dos órgãos de controle. Tem que ter as câmeras dos policiais, tem que ter sim a perícia dos corpos. Execução é crime no Brasil, mesmo um criminoso, se estiver desarmado e rendido, a polícia não pode executá-lo, então sim, tem que ser investigado isso, mas sabendo também, entrar nesses territórios inevitavelmente vai ter confronto e com isso vai ter mortes também. E a polícia, ao matar um faccionado armado,
que está resistindo, ela está cumprindo o seu papel também. Então, isso é uma parte dura, mas é o fato de uma realidade em que o crime tem tanto poder assim. E me parece também que a própria sociedade está caminhando para um consenso que acho que é interessante, porque está unindo um pouco os dois lados do debate, sabe? A gente está sendo empurrado para um certo consenso legislativo daí, que me parece interessante também. Por um lado, o endurecimento penal, eu sei que o governo não gosta disso, o Lula até volta e meia expressa a real opinião dele sobre essas operações mais duras, o PT é tradicionalmente contrário ao endurecimento penal, mas é uma necessidade. Quantas pessoas já deveriam ter estado presas e estavam soltas? Enfim, isso precisa acontecer sim, o endurecimento penal de um lado e outro, que também está se mostrando incontornável. Algum grau de federalização, de coordenação federal. A operação no Piauí como desdobramento da operação em São Paulo, operação de prisão na Bahia e no Ceará, como ligados ao Comando Vermelho, cujo quartel-general é o Rio de Janeiro. É o país inteiro isso. É claro que algum nível de coordenação federal, como o governo vem defendendo na PEC da segurança, ou talvez possa acontecer na discussão do enquadramento como terrorista, vai ter que acontecer. Ô, Dapi, já são 1h40 pelo horário de Brasília, né? E a gente vai aqui nas repercussões e nos seguintes ao que a gente viu acontecer no Rio de Janeiro. Mas está tudo muito conectado. A gente abriu o jornal falando de operação para asfixiar financeiramente o PCC e o Comando Vermelho no Nordeste. A gente vem para o Rio de Janeiro do governador anunciando que fará novas operações e a gente está vendo esse tema aí. Mas a gente tinha falado isso essa semana, a gente está preso nessa história. E o Merval questionava, o que temos que tirar de efetivo para que a gente não fique apenas preso nessa história? Boa tarde, amigos, assinantes, Marcelo. Eu sou pessimista em relação ao que o Joel falou há pouco. O Brasil acordou para a questão do crime organizado. Eu acho que de vez em quando o Brasil sai de uma paralisia em relação a isso e diante de uma operação como essa ou outra coisa parecida, volta a pensar. Faz parte de tal forma do cotidiano de uma cidade como o Rio de Janeiro que as pessoas passam a achar que é meio incontornável, com lembranças mais ou menos saudosas do tempo do PP, que fracassou, entre outras coisas, não só pela corrupção, como por conta de não haver ocupação civil, né, da sociedade. E o Beltrame, que era o secretário de Segurança, dizia isso, não adianta subir com a polícia, tem que ficar lá e oferecer serviços sociais, oferecer lazer, etc. Isso não foi implementado mesmo antes da corrupção, né, aparecer. E agora o Cláudio Castro fala que não acredita em ocupação. Mas isso é bem preocupante, é bem triste, porque o que mais perto, fracassou por falta de ocupação, né? Então ele tem diante dos olhos isso. Eu queria comparar duas declarações que nós comentamos até agora. A declaração do Lula é o seguinte: cobrava-se que ele se manifestasse. Ele se manifestou. Ele se manifesta em consonância, alinhado com a visão tradicional da esquerda sobre o tema. É uma declaração política, mas não eleitoral, porque a gente está discutindo aqui o impacto que isso terá na popularidade dele. É anti-eleitoral, né? É anti-eleitoral, né? Deve-se discutir essa visão meio cristalizada em parte da esquerda, não em toda, mas em parte da esquerda, que a injustiça social é a rainha dessa história. Claro que sim. Agora, essa visão é insultuosa à esmagadora maioria dos pobres que sofrem as mesmas condições de quem entra no tráfico e não comete crime. Ao mesmo tempo, como é que você alinha essa visão com a existência de criminosos ricos? Se só o pobre, com injustiça social, comete crime, como é que você alinha com o discurso aos verdadeiros traficantes que não moram nas favelas? Tem que escolher e provavelmente casar as duas visões, né? Não é apenas o social, não é apenas, tem a ver com ganância, tem a ver com traços da humanidade que a gente prefere não ver. Esse é o aspecto da visão tradicional da esquerda. Ela perdeu muito tempo olhando só por isso. E do ponto de vista de alguém da direita que tinha popularidade muito embaixo e viu a popularidade subir, que é o caso do Cláudio Castro, ele vai fazer essas operações e a declaração dele, sim, é eleitoreira. Porque não é uma declaração só política, é uma declaração tentando inflar a popularidade estagnada que ele tinha, que ele viu subir. Então, se esses dois lados não pararem para conversar, e talvez a CPI seja o momento para conversar, tendo em vista, inclusive, os pronunciamentos dos senadores Contarato e Alessandro Vieira ontem, muito... eles começaram um dia falando nisso. Muito inclusive centrado. Até a oposição, Flávio Bolsonaro, Adamares... Muito centrado. Se não tiver como conversar ali, a gente vai ficar nesse jogo de empurra entre um lado e o outro do espectro, que não são exatamente equivalentes, mas são lados diferentes do espectro, e vai se escalando isso em direção ao México, à Colômbia, Então, eu temo que a gente não avance para além de uma discussão circunstancial por conta dessa operação da semana passada. Eu queria falar rapidamente sobre essa questão da ocupação social. Eu me lembro, na época das UPPs, o Beltrame insistia muito nisso e tal. Agora é o seguinte, a Maré tem inúmeras escolas, inúmeros hospitais, tem quadras, tem tudo lá. E continua dominada. Entendeu? Então eu não sei se é exatamente só isso. Sim, são as duas coisas. Entendeu? Ocupação policial e social, sim, muito complicado, é muito mais complicado. Agora, que a ocupação
social é importante, não há dúvida nenhuma. E retomar o território é fundamental. Não acredita em ocupação, então vai deixar os caras lá dominando? É assim como a questão não é agir com inteligência ou agir no confronto. São duas faces da mesma luta. Claro. Tem jeito. Deixa ali no Valdo, que depois eu quero mostrar transferências dos presos para presídios federais e uma carta que o governo americano envia para o governador, para o secretário do Rio de Janeiro. Fala, Valdo. Não, é para falar sobre a CPI, como o governo estava buscando trabalhar na CPI numa linha de diminuir, tentar pelo menos, né? Não vai ser possível diminuir totalmente, mas essa tensão, esse uso político. O senador Jacques Wagner, foi ele quem convidou o general Hamilton Mourão, senador, para participar da comissão. Ele que chamou, olha, você não quer participar da comissão? E a princípio ele chamou para que ele fosse o vice-presidente da comissão. Só que depois a oposição decidiu lançá-lo como candidato a presidente. Mas é interessante que, ou seja, Hamilton Mourão é convidado a participar da CPI por o líder do governo no Senado, né? Mostrando ali como eles querem atuar de forma técnica. Tomara que seja nisso. Eu acho difícil, sinceramente, porque vão tentar fazer dela uma exploração política. Mas, pelo menos, os dois senadores que estão ali no comando, que é o Fabiano Contarato e o Alessandro Vieira, são dois ex-delegados e que têm fama aqui em Brasília de atuar tecnicamente. Marcelo? Bom, vamos falar então do que já começa a ter de consequência, porque o Tribunal de Justiça do Rio autorizou a transferência de 7 traficantes do Comando Vermelho. Meus amigos, acompanhamos aí a militância desesperada com as falas do Lula e é impressionante como eles analisam as falas do Lula. Olha só bem, para você que assistiu esse vídeo até o final. Olha como eles analisam as falas do presidente Lula, o descondenado aí, o corrupto Lula, e como eles analisam as falas, analisaram as falas do governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. E é impressionante a imparcialidade que eles fazem isso. Eles não têm mais nenhum tipo de caráter e profissionalismo para analisar a política da forma que ela deveria ser analisada, de forma séria, priorizando sempre a verdade, priorizando a imparcialidade e mostrando sempre os fatos reais. Mas, infelizmente, essa militância da Globo, eles não estão interessados nisso. Eles passam sempre o pano para o descondenado Lula. E só para a gente analisar como eles fazem essas narrativas, e sempre a gente traz esses vídeos aqui para quebrar essas narrativas, quando o Bolsonaro era o presidente, quando o Bolsonaro falava alguma coisa polêmica, aí o mundo caía, era o fim do mundo, aí o Bolsonaro era um animal, era algo assim sobrenatural. O berro que eles faziam nas transmissões aí, impressionante a forma que eles analisam as falas desastrosas. É impressionante as falas desastrosas que o presidente descondenado Lula aí fala e vem falando desde o início do seu mandato. Desde o início do seu mandato, o Lula perdeu totalmente a vergonha. Ele não está nem aí. Nesse momento ele está lá em um navio, um barco luxuoso lá, que eles estão falando sobre meio ambiente. Esse barco gasta 150 litros de diesel queimados ali na Amazônia, 150 litros de diesel por hora, vezes 24 horas. Quanto diesel ele não vai estar ali contaminando aquele região? É impressionante. Galera, se você está assistindo esse vídeo, eu queria pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, e é muito importante, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.